Começou a carreira de jogadora de futebol aos 13 anos, jogou no Brasil, na Espanha, Itália, Portugal. A partir de 2009, começou os estudos para se tornar técnica de futebol. Assumiu em 2011 a seleção brasileira, chegando à equipe principal de futebol feminino. Passou pelo Santos e hoje é técnica da seleção feminina do Equador. Nossa convidada de hoje é Emily Lima. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda ao Gestão em Campo. Imagina, eu que agradeço e mais uma vez peço desculpa aí pela falha. Espero nesse tempo que a gente vai ter aí de 25 minutos mais ou menos para a gente poder trocar ideia e eu poder atender as expectativas de vocês. Legal, Emily, obrigado. Eu estudo muito o papel da mulher na sociedade, especialmente na questão do esporte, e aí eu trouxe minha filha para abrir, né, junto conosco a live, porque ela é um pouco de uma influência que eu tive com o nascimento dela, porque a sociedade ainda é muito machista e as meninas muitas vezes não praticam o esporte no mesmo ritmo, intensidade que os meninos. Então, queria que a Lisa contasse, né, para todo mundo poder ouvir o que ela fala do esporte, a importância do esporte para a sua vida. Eu treino natação, eu faço ginástica, eu pratico bastante patins e também gosto de jogar 21 com meu pai. Quem ganha? Ganha bastante. Que eu até queria contar que o 21 foi uma descoberta que como que você pode fazer um jogo entre pai e filha sem que você dê uma ajudinha. E o 21 parado é um esporte muito interessante, porque a gente descobriu isso. Então, eu queria trazer a Lisa aqui para ela poder, né, exemplificar de forma bastante simbólica que eu me deparei com essa realidade nos parquinhos, que os meninos jogando bola, bicicleta e as meninas de boneca fazendo comidinha. E eu queria, dentro da minha casa, exercitar esse movimento, que é o quê? Que a menina tem que praticar esporte, se ela quiser, lógico, ela tem que praticar esporte na mesma intensidade que o menino, até porque temos exemplos de meninas que na idade, né, 7, 8, 9 anos, podem até ser melhores, né, Emily, do que o menino numa prática esportiva. Sim, é bacana isso, vindo dentro de casa, né? Porque ela, muitas vezes, as meninas, né, as crianças, mulheres, elas sofrem muito isso na escola, sofrem isso no clube, sofrem isso no parque, sofrem ainda, né? Ainda a gente fala desse tema. E a televisão, ela mostra isso para as crianças, né? Porque o super-herói sempre é um homem. E aí começaram a ter as super-mulheres, né? Depois, assim, de um longo tempo. Mas a televisão, ela já forma isso para a sociedade, né? Ela já forma aquele menino, aquela criança, menino, que ele é o super-homem e a mulher não é uma super-mulher, né? Então, é legal isso vir dentro de casa, porque você prepara ela para a sociedade, você prepara ela para o que vai ser a realidade dela na rua, né? Na escola, na rua, no parque, no clube, enfim. Então é bem bacana, é bem legal. Parabéns. E parabéns para ela que gosta de fazer um montão de esporte, né? Principalmente ganhar do pai no 21, é o que ela mais gosta. Aí é uma meta, né? Sempre é uma meta. Porque nós temos os nossos pais como os grandes heróis, né? Como a referência. Isso é importante. É verdade. Bom, Thiago, então, foi bom conhecer vocês. Prazer. Valeu. Obrigado. Viu? Tchau. Emily, vamos lá, Milo. Aproveitando esse gancho sobre as meninas na infância, a falta de incentivo que ainda existe na sociedade, eu gostaria de saber de você, qual o seu ponto de vista, do que falta, por exemplo, para uma categoria de base do futebol feminino. O que está faltando para... É estrutura, é investimento? Você vê que tem uma quantidade de meninas bastante interessadas, mas que não são tão atraídas para esse mercado. Como é que é? Eu acredito que seja a organização, né? O que falta no futebol feminino
não só no futebol feminino, mas no masculino também, porque a gente ouve muitas coisas, né? A gente acaba ficando mais próximo da realidade do masculino, fazendo esses cursos onde só tem os caras que trabalham aí na Série A, e a gente começa a entender que a falta de organização é geral, não é só no futebol feminino. O futebol feminino ele sofre muito mais, porque não tem investimento, né? Não se gira dinheiro ainda no futebol feminino brasileiro, né? O masculino, como já gira dinheiro naturalmente e muito, então as coisas fluem, mesmo com a falta de organização, né? Com a má gestão muitas vezes dos clubes, as coisas fluem porque é algo já natural e que acontece normalmente no futebol masculino. Então, na base feminina, eu acredito que falta organização, primeiro, sem competição, não é lógica os clubes terem categoria de base, porque vai ter categoria de base para quê? Né? E aí a gente tem que pensar no custo, e não tem como sair e muitas vezes falar, mas sempre as pessoas pensam no custo, mas se coloca no lugar do clube. Você vai manter uma sub-15, 17, 20 e não ter competição de nada disso? É muito difícil para os clubes, né? Então eu acho que a organização de federações e a confederação ela é muito importante para o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil, né? Essa é uma opinião minha. Hoje a gente entende a Federação Paulista como a melhor federação estadual que nós temos no país. Ela já tem por 4 anos a categoria sub-17, então os clubes em São Paulo já têm essa categoria e já vem se fortalecendo dentro dessa categoria, então é um processo natural. Tem competição, a federação apoia, eu vou ter, o meu clube lá vai ter a categoria de base. Esse ano ia ter o sub-15 também, feminino, então assim, a federação tem um olhar bastante diferente de muitas outras federações e até mesmo da nossa confederação brasileira, né? Nós temos aí a categoria sub-17 há muitos anos na seleção brasileira, mas nós não tínhamos competição nem por parte da CBF. Então, assim, é muito difícil para os clubes fazer esse trabalho de base sem que tenha competição. Então, o que eles fazem? Eles investem na equipe profissional principal, como queiram chamar, porque temos competições nacionais, temos competições estaduais, temos torneios, então é mais tranquilo e mais fácil de você justificar alguma coisa, né, por parte do clube. Mas eu vejo, principalmente no estado de São Paulo, eu vejo assim um caminho muito, muito interessante por estar sendo trilhado pela federação, encabeçado aí pela Aline Pellegrino e, claro, o presidente Reinaldo, enfim, a desenvolver o futebol feminino em São Paulo, né? A gente escuta muitas pessoas que trabalham no estado de Minas, de Rio de Janeiro, no Nordeste, então nem se fale, eu recebo muita mensagem do Nordeste falando sobre a dificuldade que eles têm de ter o futebol feminino, né, nem da base. E aí o que acontece? Esses estados começam a perder força, porque essas boas jogadoras, as melhores, as que se destacam, estão todas centralizadas em São Paulo. Então São Paulo sempre vai crescer cada vez mais, sempre vai ser uma potência, porque todo mundo, todas as meninas querem e estão procurando São Paulo. Mas se você conseguir desenvolver isso em cada estado, a gente consegue ter boas competições, né, de um nível bom, e tentar trazer novamente essas atletas para o estado, né? Isso é uma visão muito minha, assim, que eu tenho de fora, do que eu ouço muito, do conhecimento que eu tenho muito mais conhecimento aí no estado de São Paulo do que em qualquer outro estado, porque foi onde eu tive a maior parte trabalhando, e é o que acontece com a nossa seleção brasileira. Então, temos outras melhores ligas no mundo e que as nossas excelentes jogadoras vão jogar fora, né? Os Estados Unidos é um exemplo disso. Os Estados Unidos ele traz todas as melhores jogadoras de todos os países para a liga dele e potencializa a liga dele e deixa as outras ligas frágeis.
E essa é uma estratégia que eu, quando eu estava na CBF, e até quando não estava, eu falava, a gente tem que tentar trazer essas jogadoras para o Brasil, para que a nossa liga seja atrativa. Não que só elas vão fazer isso ser atrativo, mas é outra coisa você ter essas grandes jogadoras da seleção brasileira que estão fora do país jogando um campeonato brasileiro. Né? Então vai ser mais atrativo para patrocínio, vai ser mais atrativo para o clube, vai ser mais atrativo para a TV, vai ser mais atrativo para todo mundo. Então eu acho que é de se pensar assim, em criar uma estratégia para que isso aconteça. E aí, voltando na pergunta da base, essa é a minha ideia da base. Eu acho que sim, tem que se iniciar lá do sub-15, vamos dizer assim, no feminino, né? Que é o mais real para nós. O ideal seria 11, 13, 15, né? Como existe no masculino, mas eu acho que se iniciando aí do 15 é um momento legal, mas ainda falta organização por parte de federação, confederação e clubes. Emily, aproveitando, né, já que você falou dos Estados Unidos, tem uma questão lá muito interessante, que lá a prática esportiva feminina na base, digo entre os jovens, é maior do que entre os meninos, que é uma coisa muito rara de você ter. E isso eu queria também ouvir de você com relação a como poderia ser construído isso no Brasil. Será que as escolinhas de futebol, como é nos Estados Unidos, aquela mãe, aquele pai que leva uma menina para jogar quando muito novinha, 9, 10, 11, 12 anos, não poderia servir como esse embrião? Queria te ouvir um pouco, porque mais meninas praticando futebol, talvez produzissem não o efeito profissional que a gente precisa, claro, mas pelo menos essa base da pirâmide de praticantes. Né? Queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu acho que sim, só que se falando de poder aquisitivo de Estados Unidos e Brasil é diferente, bastante diferente. Tanto os nossos, já mudou bastante o Brasil também, já não tem mais tantos jogadores que saem da periferia para jogar futebol, né? Já se mudou bastante, a procura é bastante diferente. Mas ainda temos, então as escolinhas hoje elas custam muito caro para um pai de família pagar, né? Até para menino, né? Isso eu estou falando no geral, futebol geral. Eu acho que seria muito mais interessante uma parceria CBF-governo, então Ministério de Educação com o Ministério do Esporte, fazer com que seja obrigado a menina praticar futebol na escola, que é o que os Estados Unidos faz, que é o que acontece naturalmente nos Estados Unidos. Eu acho que é muito mais viável do que via escolinha que você tem que pagar para isso, né? Então, a escola, se for particular, você já paga para isso, e se for estadual, enfim, você tem essa obrigatoriedade de já ter a prática do futebol feminino nas escolas, né? Eu quando eu estudei, eu sofri muito com isso, que eu era muito cimetona, eu não estava nem aí se eles deixavam não jogar, eu entrava na quadra e ia jogar. Mas muitas meninas se recuam, né? Elas só vê menino dentro da quadra, os meninos, não vai jogar, elas sentam lá ou então vão jogar queimada, né? Então eu acho que é muito mais válido se pensar em um projeto desse, né? E eu falo isso porque nos Estados Unidos acontece isso naturalmente, e nós estamos aqui no Equador criando um projeto e espero ser aprovado aí até o final do ano, para que a gente possa fazer e desenvolver isso aqui no país, né? A federação aqui tem parceria já com o Ministério do Esporte, Educação, já tem alguns projetos, não voltado ao futebol em si, e esse está sendo voltado ao futebol feminino. Então, para nós que trabalhamos na seleção, é importante desenvolver o futebol feminino no modo geral, né? Não somente a seleção. Então a gente precisa que quanto antes as crianças iniciem a prática, né, do futebol, falando do futebol especificamente, mais melhores jogadoras e melhores atletas nós vamos ter, tanto nas categorias de base, nos clubes de categoria de base, na seleção, os clubes profissionais e na seleção principal, né? Esse é o nosso entendimento de desenvolvimento do futebol feminino no país. Inclusive tem no Lei em Campo, eu vou deixar o link aqui em cima, um programa dedicado ao futebol feminino, e ele traz uma evolução histórica da legislação que no Brasil proibia as mulheres a praticar o futebol. Sim, 40 anos, né?
40 anos. E hoje a gente vê uma mudança das instituições que administram, fazendo dentro do possível, ou dentro do que a gente imagina possível, que se incentive cada vez mais isso, né? Mas ainda tem uma diferença muito grande entre o futebol feminino e o futebol masculino, e não falo com relação à qualidade técnica, eu falo com relação ao retorno, ao investimento que se faz e ao retorno que se tem. Saiu hoje, a gente está gravando na quinta-feira, que Austrália e Nova Zelândia sediarão a próxima Copa do Mundo de futebol feminino. Tá? A Austrália divulgou no fim do ano passado que o investimento da seleção feminina seria o mesmo que o investimento que eles fariam para a seleção masculina. Uhum. Então, a gente está falando que em 3 anos eles vão receber o mesmo investimento, e eu já coloco então a Austrália, sob esse aspecto, muito próximo de conquistar um resultado bom em casa. E eu já aproveito para divulgar um número que foi bastante assustador, sobre o aspecto de premiação. Na Copa do Mundo, na última Copa do Mundo de futebol feminino, a seleção vencedora recebeu um prêmio de 4 milhões de dólares, aproximadamente 18 milhões de reais. Também na última Copa na última Copa do Mundo, só que daí no masculino, a seleção campeã ganhou 147 milhões de reais. A gente está falando de 700% a mais. Como que você vê essa questão do investimento pelo retorno que tem? Tendo em vista que a Copa da França feminina foi ótima sob o aspecto de visibilidade, sob o aspecto de qualidade de jogo, sob o aspecto de estrutura, né? Bom, eu sou bastante... como que eu posso dizer, racional, no sentido de comparar o futebol feminino e o masculino. Nós temos que brigar pelo nosso espaço, mas nós temos que entender e ser inteligente que o futebol masculino ele traz muito mais retorno financeiro do que o feminino. Isso é um ponto e que a gente não pode ficar se vitimizando que eu ganho 2 mil reais, enquanto o cara que trabalha no mesmo clube que eu ganha 20 mil reais ou 200 mil reais ou R$500 mil. Eu acho que se a gente ficar fazendo esses tipos de comparações, a gente vai ficar estacionada no mesmo lugar, porque nós nunca vamos chegar ao patamar do masculino. O que aconteceu na Austrália é que a Austrália o futebol feminino foi o esporte que mais cresceu no país e o esporte que mais deu retorno na Austrália. Então eu acho que vale a pena você igualar, porque é justo, né? Nos Estados Unidos, eu acho que é justo as meninas... eu não acho nem que é justo elas terem o mesmo salário que os caras. Eu acho que é justo elas ganharem muito mais do que os caras, porque elas levam muito mais dinheiro para a Federação Americana do que o masculino. Então, assim, eu tô falando cabeça Brasil, nós temos que entender que o futebol feminino brasileiro ainda não leva dinheiro nem para o clube, nem para as federações e nem para a confederação. Eu acho que cabe aí a gente trabalhar, e a gente tem muito espaço para se trabalhar e chegar a um nível Estados Unidos, Austrália, Alemanha, enfim. Eu acho que a nossa comparação ao Brasil tem que ser com uma realidade real. A realidade masculina é surreal para nós brasileiros. Então, a realidade dos Estados Unidos, ela está muito longe, mas é algo que a gente pode chegar. É algo que a gente possa alcançar. Essa é uma visão que eu tenho. Porque se a gente ficar comparando as premiações e tudo mais, a gente sempre vai se vitimizar dessa forma. Poxa, você viu que os caras ganharam 100 e tanto, nós ganhamos 19. O meu olhar é se a FIFA está olhando dessa forma. E eu vejo que a FIFA ela vem cada vez mais, cada dia mais, cada ano de Copa que passa, ela vem valorizando ainda mais o futebol feminino. Então isso, para mim, eu acho que é o que vale. Agora, se houver essa diferença e se a FIFA tivesse sentada lá sem fazer nada, aí a gente teria que brigar.
mas eu acho que a gente tem que reconhecer o esforço que a FIFA vem fazendo, FIFA, Comebol, UEFA, CONCACAF, enfim, todas as federações membros aí, a gente vê um desenvolvimento bacana. É claro que no Brasil as coisas elas demoram para acontecer, e aí a gente entende, devido a tudo que você falou sobre a proibição, são 40 anos sem poder desfrutar do que a gente mais gosta, que é a prática do futebol. O país é muito machista, tem uma cabeça muito fechada, então a gente tem que entender tudo isso, mas ver o crescimento, né? E aí é onde entra o meu ponto em relação ao Brasil. Eu vejo isso com muita dificuldade, eu vejo isso com muita má vontade das pessoas fazerem. E eu falo isso porque eu estive dentro de lugares onde eu via um crescimento muito grande, mas que se brecava. Não, deixa do jeito que tá. Então, eu posso dizer isso porque eu vivi isso. E aí eu entendo o porquê que o Brasil demora tanto para se desenvolver, enquanto todos os outros países já estão bastante desenvolvidos em relação ao futebol feminino. A Austrália, a Inglaterra, a França são seleções que eram apagadas, eram mais umas seleções lá atrás no ranking da FIFA, e de repente com projetos, plano de ações aí que cada federação teve, elas já estão aí no top 5 do ranking da FIFA. Então essa é a minha visão, que hoje com esse cargo em aberto de coordenação de seleção que se tem na CBF, é importante, claro, o presidente dá abertura para essa pessoa trabalhar, como a Aline está tendo na federação, e para mim a Federação Paulista é um sucesso já do futebol feminino, em relação ao futebol feminino, e essa pessoa tenha o conhecimento do futebol feminino, porque agora eu já ouvi algumas lives nesse tempo de pandemia de diretores de nomes bastante conhecidos do futebol masculino dizer que gosta do feminino agora e que tem projeto para fazer com que o futebol feminino... Então, assim, é muito fácil você trabalhar com seu nome e querer o cargo da seleção. A gente não quer alguém que queira o cargo, a gente quer alguém que queira trabalhar e que queira desenvolver o futebol feminino no país. E eu espero que a CBF em si, o presidente, ele tenha essa visão. Porque essas pessoas que hoje dizem que gostam do feminino e que tem projetos para o feminino que dê certo, já bateram a porta na minha cara. E aí eu tenho que ouvir esse tipo de coisa, que é uma mentira, e que só quer o cargo e o status de estar na seleção brasileira, e sabe que lá vai ter o que ele precisa, vai ter os sonhos realizados, porque no masculino é muito mais difícil de ir para o Mundial, de ir para uma Olimpíada. Então, assim, eu acho que chega. A gente tem aí exemplos muito positivos, então chega de tanta gente só querer estar no espaço por conta do status. A gente precisa de pessoas que gostem de trabalhar e que queiram trabalhar e desenvolver o futebol feminino no Brasil. Emily, aproveitando, tem uma questão que nas minhas análises fica muito claro, que a indústria do esporte vai precisar desse passo atrás, que é entender o papel da mulher. Por quê? As mulheres, elas vão ter que praticar mais esporte para a indústria crescer. Então, se a Nike quiser vender mais, vai ter que fazer as mulheres entrarem nessa indústria. Então, na indústria de consumo de material esportivo para a prática amadora, mas também, se o futebol feminino explode como indústria de consumo, aquilo aumenta as vendas exponencialmente. Nós vimos isso nos países desenvolvidos, como você falou, Estados Unidos, Suécia, Alemanha, mesmo os países nórdicos. Eu tenho dados que até homens assistem até mais prática profissional de futebol feminino que mulheres. Quer dizer, como o homem gosta de futebol até mais que mulher, o futebol feminino é um sucesso, ganha títulos, performa, eu assisto. Então eu queria voltar a esse ponto porque desde o machismo, desde essa falta de estrutura, e aí olhando para esses superclubes como o PSG, Olympique Lyon, Barcelona, conta pra gente, há uma estrutura do país, claro, a Espanha, a França, mas há também um interesse do próprio clube em estar antenado com essas meninas que gostam do esporte, que vão consumir a marca do clube. Então tem uma questão mercadológica que a CBF, mesmo os patrocinadores, os times não estão enxergando. Quer dizer, aquela menina que ama, por exemplo, o vôlei e que poderia consumir muito futebol se o futebol falasse com ela. Queria ouvir um pouco de você sobre isso.
Claro que sim, tem total... a parte de mercado, ela tem total interferência positiva aí no futebol feminino. Nós temos provas aqui aí no Brasil, né? O Santos é um exemplo, o Corinthians é um exemplo de público. Quando se trabalha no clube, e isso eu posso falar também porque eu trabalhei dentro do Santos, quando o marketing entrava em ação para divulgar o futebol feminino, lotava a Vila. Era 14 mil pessoas, 15 mil pessoas, era a lotação. Em 2017 no Brasileiro, em 2018 no Paulista, foi o maior público do Santos, tanto masculino como feminino. Então, assim, olha a importância do marketing do clube, da federação, confederação com o futebol feminino. Né? Então, dá para se fazer. É o que eu vejo um espaço assim, muito grande para se trabalhar, mas é o que eu falo e falei anteriormente, da organização. Se dentro do seu clube tem um departamento de marketing só para o futebol feminino, é aquela pessoa que vai trabalhar só para o futebol feminino, porque a prioridade é o masculino, isso a gente não tem dúvida nenhuma, e era uma das minhas brigas dentro do Santos. Se vocês conseguiram, eu não lembro qual era o patrocinador de televisão que tinha na época, Filco, alguma coisa assim, eu não me lembro. Se vocês conseguiram isso para o masculino, por que não pegaram 1% aqui para o feminino? Porque eles não estão envolvidos no feminino, por isso que precisa se ter um departamento de futebol feminino dentro de cada clube. Porque eu fui contratada para isso e vou desenvolver da melhor forma possível. Vou trazer dinheiro para o clube em relação ao futebol feminino. Preciso ter a liberdade de poder estampar as coisas na camisa do Santos, porque muitas vezes também, e isso acontecia na CBF, não pode colocar esse patrocínio aqui porque a gente tem o patrocínio do masculino. Então, eles atacam muito na nossa cara o seguinte: o futebol feminino não traz retorno pra gente, mas vocês deixam as pessoas entrarem aqui e investir no feminino? Não, né? Porque nós temos grandes empresas de cosméticos aí, de mulher, totalmente voltada para a mulher e que tem interesse, mas não pode, porque na camisa do masculino, no camisa do meu clube, não pode vir esse patrocínio. Então, tem que abrir a cabeça, e é o que acontece nos outros países, né? A seleção holandesa hoje tem uma camisa da seleção holandesa feminina, com escudo feminino. A seleção americana tem o escudo dela, com as estrelas dela, e aí você vai sugerir isso, e eu tenho contato disso, porque eu tenho parceria com a mesma marca esportiva, que você leva essa ideia para lá, para a CBF, e eles acham que é um absurdo. Mas é abrir a cabeça e falar, bom, já que eu quero trazer recurso para o feminino, então eu vou individualizar os setores. Aqui é futebol feminino, aqui é futebol masculino, tudo que entrar aqui a gente vai desenvolver aqui, tudo que entrar lá no masculino a gente desenvolve lá no masculino. Mas isso é um ponto assim crucial, e que os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, a Austrália também, nós fomos jogar com a seleção tanto nos Estados Unidos como na Austrália. Antes do jogo, eles estão lá fora com um monte de tenda vendendo camisa do futebol feminino, coisas do futebol feminino. E aqui você vai em um jogo da seleção brasileira, somente você vai, assiste o jogo e vai embora, não tem nada. Então, assim, a gente tem muito que evoluir, tem muitos exemplos positivos que a gente não precisa copiar, mas pegar como exemplo e falar, poxa, agora eu vou bolar dentro do que a gente tem de realidade no Brasil, eu vou bolar isso aqui. Bom, tem muita coisa aí para se fazer, falta boa vontade e pessoas que gostem do futebol feminino para trabalhar e desenvolver ele. O Orlando City trabalha muito bem isso daí, porque ele traz dentro da estrutura do Orlando City o Orlando Pride, que é o futebol feminino, e eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura. O vestiário, o tapete do vestiário muda para Orlando Pride. Sim. A loja do estádio sai todos os produtos do Orlando City, só produtos
Verdade. Então, todo esse né? Bem lembrado. Emily, traçando um paralelo, eu sei que você está com o tempo apertado, traçando um paralelo, eu vejo que o desafio do futebol feminino nos grandes clubes vai ser similar aos esportes olímpicos, aquele time de basquete que não tem receita e consome um custo. Então, acho que a sua ideia de você estruturar um departamento de esporte feminino, no caso futebol feminino, também serve como forma dele trazer receitas próprias, né, uma Avon, uma outra marca mais focada no público feminino, e olhar para o futebol masculino e dizer o seguinte: aqui é um setor da economia que o masculino não toca, porque no fundo é isso, você vai trazer a Avon, e se você cortar o futebol feminino, a Avon vai embora, né? Então a receita vai embora. Então é isso que eu acho que falta, esse entendimento da CBF, ou mesmo dos clubes, um mercado novo que está se abrindo, né? Exato. Amir, é um centro de custo do futebol feminino, nos clubes, nas federações e na confederação, e acabou. E aí se trabalha em relação ao futebol feminino. E não tem como pôr nem tirar. Isso aqui está destinado a isso, né? Nós temos um caso aí de um presidente de um clube, que é um absurdo, eu ouvi isso em pleno século XXI, que esse dinheiro ele foi destinado para o clube e eu faço o que eu quiser com ele, né? Então, assim, é absurdo, absurdo, absurdo. Mas como nós podemos minimizar esse problema? Tendo um departamento e um centro de custo para aquilo. Então, a CBF também precisando ter o seu departamento feminino, esse departamento daqui leva diretamente para esse daqui, que é o feminino. E acabou. Você vai tirar dinheiro daqui, você tem que justificar o porquê você está tirando dinheiro daqui. Então, é a organização. Meu ponto de vista, o futebol feminino no Brasil, em muitos países, é falta de organização. Emily, nós temos o nosso quadro, que é o número da semana. E o número da semana é um número, mais que um número, são vários números. As mulheres são 51% da população brasileira, 39% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Só que 32% das mulheres não têm time de futebol, contra 12% dos homens. E 4% das mulheres jogam futebol frequentemente, contra 38% dos homens. Então, dados que comprovam o tamanho do abismo, não apenas em questões profissionais, mas também de prática esportiva. Se o futebol brasileiro quiser evoluir como indústria, vai ter que olhar para as mulheres. Eu tenho falado isso globalmente. As marcas patrocinadoras, os times, as ligas, federações, confederação, vão ter que parar de dizer que o futebol feminino não é ainda algo com retorno, e entender que se não houver investimento da base até o profissional, o retorno não vai existir, não apenas para as competições, mas como um todo para a indústria, porque se as mulheres são a maior parte da população e as que menos praticam e consomem e dão audiência, é hora de mudar esse cenário. A Marcela Rafael, apresentadora do canal ESPN e do programa WESPN, mandou uma pergunta para você. Vamos lá. Oi pessoal, eu sou Marcela Rafael, sou apresentadora dos canais ESPN. É um prazer estar participando do Gestão em Campo e eu tenho uma pergunta para a Emily. Eu queria saber se ela realmente sentiu uma evolução, principalmente de público, no futebol feminino depois da última Copa do Mundo e como é que ela vê a próxima Copa do Mundo. Seleção brasileira vai chegar ainda mais longe? Beijo para vocês. Tchau. Legal, obrigada. Vamos lá. Eu vejo sim um crescimento, né, de pessoas com interesse em saber mais do futebol feminino. O Brasil, somente com os cálculos de Sport TV e Globo, nós tivemos 19,9 milhões de pessoas assistindo a final da Copa do Mundo entre Estados Unidos e Holanda. Enquanto os Estados Unidos, que é o país do futebol feminino e finalista e campeão, teve 15,3 milhões de pessoas. Então é um número bastante significativo e que a gente já não pode mais ouvir as pessoas falarem o futebol feminino não pega no Brasil. Mentira. E em relação ao Brasil, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil. O que eu posso falar é que nós vamos trabalhar muito aqui para estar na próxima Copa do Mundo. Não, muito legal. Emily, muito obrigado. A gente passou 5 minutos do teu tempo aí. Não tem problema. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Espero que nós tenhamos mais tempo, mais oportunidade para disseminar essa questão do futebol feminino que ainda, em pleno século XXI, 2020,
as pessoas tratarem como situação, não tem mercado ou falta de incentivo, onde na verdade só precisa do espaço para mostrar que tem espaço e que tem incentivo e tudo mais. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço você, Nilo, Amir, e pedir desculpa de novo pelo erro do horário aí, mas vamos ter outras oportunidades, tá bom? Obrigada. Valeu, Emily, obrigado, parabéns pelo trabalho. Valeu, tchau, tchau.